Olá, sou o Júlio da Movitech e hoje a gente está no nosso segundo episódio do nosso podcast, o Movecast. E hoje eu tenho a honra de trazer dois amigos aqui, o Levi e o Rodolfo, que são nosso time técnico aqui da Movitech. E peço que vocês se apresentem, falem um pouquinho da história e do processo de vocês. Então, como o Júlio falou, eu sou o Rodolfo, estou aqui na Movitech desde 2008, né? Fui o segundo funcionário da empresa e na época era eu, o Odair e o Paulo. Não tinha sede, era todo dia em cliente e a gente desenvolveu muita coisa desde então e hoje não programo mais, sou gestor do time de serviços aqui da empresa. Legal. Levi, por favor, já tinha sede? Não tinha. Eu sou o Levi, também fui contratado como desenvolvedor em 2009. A sede, se pudesse dizer que era uma sede, era os fundos da garagem do Odair, né? Os fundos ainda, era segmentado. Basicamente a gente passava os dias nos clientes, por muito tempo foi assim o nosso dia a dia, né? E hoje eu sou supervisor dos projetos estratégicos aqui na empresa. Gente, hoje o bate-papo aqui está pautado numa publicação do Rodolfo, finalzinho de 24 aí no LinkedIn. E antes de eu entrar no tema e a gente começar a discutir um pouquinho, Rodolfo, o que motivou essa publicação? Eu vejo que desde que a gente começou a implantar o budget, né, um dos maiores desafios é organizar os dados das empresas, né? Desde os mais simples, de como extrair esses dados, né? E hoje em dia eu vejo muita complexidade e dificuldade que as empresas querem cada vez mais segmentar a visão dos resultados, né? Eles querem ver os resultados seja por marca, quando a gente está falando de uma confecção, ou uma indústria que tem diversas unidades de negócio, quer ver esse resultado por unidade de negócio. Porém, a operação dela e a estrutura do banco de dados dela não comporta esse tipo de extração de dados e aí, para retirar essas informações, são necessárias diversas tratativas que muitas vezes consomem muito tempo de trabalho, tanto nosso na implantação como a equipe da controladoria no dia a dia, como também acaba apresentando resultados que não são 100% confiáveis, né? Então, isso gera muito trabalho. Até a título de curiosidade, quando a gente começou com o Movitech Budget, né, acho que foi 2009 ou 2008, não me recordo muito bem, a gente estava num cliente nosso, que é parceiro até hoje, inclusive, e eles estavam fazendo planejamento estratégico pela primeira vez, né? Decidiram fazer planejamento estratégico, reservaram um hotel em Balneário Camboriú para juntar a equipe toda de gestão para fazer essa apresentação do resultado, essa discussão do orçamento, e contrataram uma outra empresa, não era a gente, né, para estruturar o planejamento estratégico deles numa espécie de BI que essa empresa tinha, né? E, assim, sem exagerar nada, assim, na semana que ocorrer essa apresentação, assim, que era numa sexta-feira, quando era segunda ou terça-feira, eles resolveram, não, vamos rodar os dados aqui, os modelos de dados, para ver agora como é que vai estar, se vai estar legal. Eles deixaram rodando num dia, assim, saíram, vamos supor, numa segunda-feira, final do dia, deixou rodando lá os dados, e chegou no outro dia de manhã, tinha uma barra de progresso lá que mostrava quanto dos dados já tinham sido, né, processados, né? E eu não me recordo o percentual, assim, mas o cálculo que a gente fez é que demorava umas 3 semanas se mantivesse aquele ritmo lá, ou seja, não era inviável. E aí esse nosso cliente contatou os fornecedores dele e explicou, né, que não tinha como, né, eles teriam que fazer alguma coisa, e os caras simplesmente, assim, ignoraram e ficou por isso mesmo. E aí, como a gente já tinha uma parceria muito forte na época, eles resolveram entrar em contato conosco e ver o que a gente pode fazer, né? Acelerar ali no processo. Acelerar. Foco em acelerar o processo. Acelerar. Não resolver a dor. Não, o foco era ter algo apresentável para a reunião do conselho que ia ter no final de semana ali em Balneário Camboriú, entendeu? Então, foi dali que surgiu o budget. Naquela semana o Odair e eu acho que era esqueci o nome dele, mas enfim, a gente criou lá um orçamento de pessoas, um orçamento de despesas muito mais simples do que ter... O Edenilson? O Edenilson era o parceiro lá da empresa, né? Mas tinha um parceiro nosso dentro da Movitech, que eu não vou me recordar o nome também, que fez algumas coisas. Então a gente fez orçamento de despesas, orçamento de pessoas, a gente fez um DRE, e ali foram, assim, a gente virou madrugada todos aqueles dias. Eu lembro que na sexta de manhã a gente foi para Balneário já para ir estruturando as coisas lá no hotel, e eu fui embora do hotel, lá era 3 da manhã, que ia começar a apresentação no outro dia, e foi isso, né? Foi dali que surgiu o Movitech Budget, né? Porque dali a gente começou com uma customização e foi evoluindo e até o que é hoje, né? Primeira pergunta, ainda a gente vai para Balneário fazer um fechamento ou não vai assim? Nunca mais tive essa oportunidade, infelizmente, né, Júlio? Que pena, não dá para descer. Até ainda saindo um pouquinho do nosso tema e falando sobre isso, recentemente eu vi um podcast interessante na área falando sobre muitas empresas que não têm controle orçamentário ainda ou já tem algum esboço,
mas acabam se importando com a dor do custo da caneta em cima da mesa do marketing. E querem detalhar nesse nível e será que precisa ir nesse nível? É como o Vanderlei fala, né? Às vezes a cereja custa mais que o bolo para esses clientes, né, cara? Eu vi isso essa semana, inclusive. Dentro do contexto, a gente tem essa preocupação de, poxa, quantas vezes foi atrasado um projeto, uma entrega de um projeto orçamentário, né? Não falando só do orçamento, mas do projeto, processo orçamentário. Quantas madrugadas a gente já foi compilando Excel, eu mesmo, né, na parte, não sistema, mas operacional lá, compilando Excel. Quantas invasões de madrugada, chegadas tardias, isso repetidamente, né? Quantas empresas que fazem o que no passado lá, né, quase 18 anos atrás, fizeram de pegar uma customização ferrada no RP ou no sistema que for, traz para uma extração de arquivo, vai para uma ferramenta de BI, querendo construir uma solução orçamentária, isso acaba virando um monstro, uma bomba dentro do processo. Frente a isso, me fale um pouquinho o que é importante detalhar para evitar esse tipo de coisa, o que é característica, Levi, qual que é a primeira preocupação que a empresa tem que ter para evitar esse tipo de situação? Até do que o Rodolfo já trouxe ali, né? Tipo, pensando nos dados como eles estão no RP mesmo. Dificilmente empresas que têm implantação de RP de muito tempo, eles têm todos os dados estruturados para mostrar as demonstrações, para fazer as demonstrações da maneira que eles usam hoje. Então, como ele falou, principalmente resultado por segmentação, resultado, são coisas que muitas vezes, isso, quando tu olha o dado do resultado da empresa, dificilmente tem todos os dados segmentados, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente, quando está fazendo uma implantação, é mapear exatamente o que vai ser feito, quais são as demonstrações que desejam ser criadas no final, para a gente reconstruir, pegar as bases e ir olhando e vendo cada uma das bases, o que a gente tem ou não tem de informação ali, e aí discutindo ponto a ponto como a gente faz ela ter a informação. Tu começa, na minha visão, sempre começa do que tu queres apresentar, porque muitas vezes a gente já falhou também por não fazer esse estudo nesse formato, porque aí a gente vai construindo da forma como está o dado, tipo, pega o resultado da forma como está, pega o faturamento da forma como está, e chega no final, agora eu quero apresentar isso. Mas eu não tenho essa informação ainda. E aí tu começa a fazer remendo, e acerto, e ajuste, e aí às vezes vira uma carrocinha, né? Então, ou tu tem que passar um bom trabalho refatorando aquilo, que nem sempre está no projeto, então começa a discutir, começa a gerar problemas. Então, por isso que eu gosto de começar de trás para frente. Hoje, no final, né? Boa dica. Só pontuando. Por conta até disso que o Levi falou, tipo, e por toda a nossa experiência em implantação de sistema orçamentário, faz alguns anos que a gente mudou nossa metodologia de implantação e onde a gente lá no começo vê, e aí, como é que tu quer ter resultado? Tu quer ver só um resultado consolidado, somente separado por empresa? Tu quer visualizar esses dados por unidade de negócio? Sim. Tu tens isso segmentado por unidade de negócio ou a gente vai ter que ficar criando critérios de rateios diversos que às vezes não refletem lá, tipo, a realidade, né? Porque os critérios estão bem definidos, exato. Né? Às vezes é um problema. Então vai ser por critério, mas qual critério? Ninguém sabe ainda. Vamos ver depois. Também é um problema geralmente que costuma ter. Então, verdade, isso aí, eu do comercial, é uma das perguntas do approach ali, da apresentação. Muitas vezes também a gente está lá, já fez isso tudo, fez o critério de rateio, está rodando há um ano, mas o gestor lá não gostou do resultado. Daí ele quer mudar o critério de rateio para melhorar o resultado. Tem esses também, tá? Tem a flexibilidade para isso, né? Isso é um ponto importante nosso da Movitech. Principalmente na apresentação, né? Acho que o modelo, ter flexibilidade de mudar o modelo é importante pra gente. De verdade a gente tem uma flexibilidade de modelo, troca de modelo, tirando essas colocações. Né? Mais uma pergunta ainda nesse tema, Levi. O que é primordial, o que é importante, obviamente, olhar para lá no resultado e ver o que a pessoa quer apresentar, que nível que ela quer apresentar, mas quais são as categorias, no sentido de conta, de custo, que a empresa tem que estar organizada para que ela consiga alcançar uma maturidade de automação de processo orçamentário? É muito de modelo para modelo, né? Então é difícil dizer assim quais são as categorias e eu detalhar aqui o que é interessante, né? Mas o que a gente discutiu e o que eu falo é exatamente ter noção dos vínculos que as coisas... Tipo, eu quero apresentar um determinado resultado. Esse resultado é vinculável àquilo, à origem do dado, né? Então assim, eu quero apresentar, sei lá, um rateio por
não consigo pensar algo específico agora. Uma unidade de negócio. Não, eu tava pensando em algo mais detalhado ainda, um nível mais granular, assim, que às vezes o pessoal quer... Por produto, tem da RE por produto. Por exemplo, por produto seria algo, né, que às vezes já foi solicitado, inclusive, que dificilmente tu consegue vincular todas as informações de uma maneira fidedigna, que realmente tenha sentido botar. Então, tá, beleza, por produto, o que eu consigo chegar? A gente consegue chegar até uma margem de contribuição facilmente, então faz sentido fazer esse dado até um determinado nível, mas aí olhar até onde a gente consegue chegar de maneira confiável. O resto vai ser rateio que às vezes nem sempre vai fazer sentido e às vezes eu acho que não vale a pena fazer. Então esse tipo de informação, avaliar o que tu quer, o que a gente tem, o que a gente consegue vincular ou não e, né, de forma confiável e discutir. Esses são os principais pontos. Qual classificação é interessante, isso vai depender de cada projeto. Tem clientes nossos que conseguem entregar essa segmentação na estrutura de centro de custos. Tem cliente nosso que acaba indo pelo plano de contas, eu consigo segmentar, é comum isso acontecer. Tem clientes nossos que já tem isso a nível até de movimentação contábil, a movimentação está naquela conta, está naquele centro de custos, mas ela tem uma marcação que identifica que ela é de uma segmentação diferente. E clientes nossos que utilizam SAP, por exemplo, muitos deles acabam tendo no SAP permite isso, o ERP permite isso, né, de ter classificações adicionais do centro de custos, né? Então a gente pega essas classificações que estão lá no ERP do cara e traz para o nosso sistema também, né? Então isso é importante. Claro que nem facilita sempre muito. Facilita bastante. Claro que também tem, o que ocorre também em diversos clientes nossos, a gente está falando de um cliente que é um grupo muito grande, que utiliza diversos sistemas. Lá tem um sistema de frente de caixa que usa nas lojas, tem o SAP na corporação, né, na indústria, e tem outros sistemas especialistas, seja de transporte, seja o que for. Então, buscar isso e transformar dentro do sistema também é algo que a gente sempre busca já trazer isso organizado. Então, se vem lá do transporte, já segmenta para aquele segmento de transporte dentro do budget, dentro do Movitech Stats, né? Perfeito. De forma mais generalista, vou perguntar, porque está alinhado à publicação, sei que a gente já foi mais a fundo, essa estrutura bem desenhada, ela é eficaz? Eu preciso dessa confirmação. Para o processo orçamentário, para a resposta lá no final? É essencial, né? É essencial. Boa parte dos projetos que a gente tem dificuldade de, às vezes, fechar, digamos assim, a gente já teve alguns projetos que teve dificuldade de fechar o resultado do jeito que o cara quer, por causa dessa falta de definição clara. Como o Rodolfo falou, às vezes tu tem uma definição que tu acha que vai dar certo, chega no final o resultado não fica conforme o esperado, e aí tu vai ter que fazer reprocessamento, reanálise, reavaliação e tudo porque não deu o resultado que tu queria. Então, às vezes, a empresa não tem visão clara sobre qual é o resultado que tu vai ter com aquilo, porque ainda não foi realmente planejado, avaliado e internamente mesmo. Assim, eles estão achando que a gente vai chegar lá e a gente vai construir o resultado deles e vai dar o resultado que eles querem. Isso nem sempre acontece. Eu até ouvi um podcast que muitas vezes a construção orçamentária mostra o resultado que a empresa quer achar, né? Então é ao contrário, né? Tu não acha para decidir, tu decide achando, né? Beleza. Outro ponto. Montar essa estrutura e realizar o resultado, ok, mas como é que mantém isso organizado e vivo? Qual é o esforço que vocês já conhecem sobre isso? Assim, vamos supor, tem lá todo segmentado, a estrutura de rateio criada. Manter, quando se mantém a operação, manter o que está lá, os demonstrativos, isso é tranquilo, né? A segmentação se mantém, não existe um desafio, assim, né? O desafio de construção, né? Agora, quando a gente está falando quando a informação já está vindo com muito rateio, muito desestruturada lá da origem, eu vejo que o principal desafio para manter isso é, por exemplo, a empresa quer abrir uma marca nova, entendeu? Ou quer segmentar diferente. Cara, isso se torna um processo, assim, enorme, né? Uma reestruturação total do projeto, que às vezes até inviabiliza, né, esse projeto. Então, eu diria que o custo para manter isso às vezes é muito mais importante, talvez, ter o trabalho de base, a empresa se preocupar em reorganizar aqueles dados lá atrás, para que consiga escalar também, né? Para que consiga daqui a pouco, eu quero consolidar 2 unidades que eram diferentes, eu quero transformar em uma só, ou eu quero dividir aquela unidade. Se os dados lá no ERP, lá na origem, não estão estruturados, manter isso e construir informações em cima disso, é um trabalho enorme, é difícil de validar, é difícil de auditar, porque, por exemplo, chegamos lá, criou uma unidade nova, tu criou um demonstrativo novo para aquela unidade.
olhamos lá e, por exemplo, despesas com o pessoal está muito alta e não faz sentido esse resultado. Se a empresa trata tudo por rateio, eu não tenho como auditar isso. Como é que tu vai auditar? Tu vai clicar lá e ver um movimento rateado? Tu não chega em conclusão nenhuma. Por isso que eu falo que, tipo, para manter e conseguir crescer, tu tem que trabalhar na tua base para tu segmentar o que na tua... Na tua operação, o que está segmentado, isso tem que refletir no teu sistema, entendeu? Para depois isso não se tornar um passivo para ti lá na frente, que aí tu não consegue auditar, não consegue ver, e aí gera o quê? O gestor olhando o resultado lá, ele não confia no que ele está olhando. Então é muito importante a estruturação para conseguir manter e crescer essa estrutura, né, de forma saudável, né? Principalmente nessa questão de, como eu falo, de criação, assim, quando depende muito de rateio, isso é o principal problema que eu acho que tem de manutenção, né? Assim, depender demais de rateio para tudo é o principal ponto de atenção que eles têm que ter, assim. O ideal, como o Rodolfo falou, é ter uma estrutura que tu dependa o mínimo possível de rateio, principalmente quando está relacionado à operação. Então, rateio é o vilão necessário. Se possível, na operação, toda a segmentação que tu queira fazer, tem ela segmentada na tua operação, para tu não depender de rateio da operação. A operação ela tem que ser o mais fiel possível ao resultado que tu está querendo gerar. Então, por isso que ele falou, trabalha na base, principalmente da parte operacional, eu diria, né? Que é a parte de estrutura, né, da administração, essa dificilmente sempre vai ser rateada, né? Então... exato, que eu ia complementar com isso, né? A gente tá falando do rateio aqui, tá quase pintando um vilão, assim, né? Tipo, pô, nunca faça isso, mas não é isso, né? A gente entende que as empresas, para ter uma eficiência operacional, quando a gente tá falando de grupos com muitas unidades de negócio, tem lá um centro de serviço compartilhado, CSC, que chamam, ou mesmo uma holding, enfim, que vai estar prestando, não tem jeito, vai estar prestando serviço para diversas áreas. E quando a gente está falando disso, eventualmente o trabalho de uma holding, tu não tem como separar exatamente que eu trabalhei para a marca X, para a marca Y, não. Tu tem que definir um critério de rateio. Às vezes o critério de rateio, é quanto cada marca faturou, ou então quanto que eu produzi. Vai depender de cada conta, né? Vai depender de cada caso mesmo. Quantas pessoas tem, quantos pontos de atendimento tu tem, então, enfim. Mas de qualquer forma, esses critérios específicos têm que estar bem desenhados, né? E alinhados com a operação, né? Alinhados com a operação. E na operação, o ideal seja segmentado. Isso direto no RP, vou deixar claro aqui. Isso. Né? Por exemplo, tem lá na minha fábrica que ela faz, sei lá, fogão e lava-louça. Eu quero ter o resultado do fogão e da lava-louça separado. Elas são linhas de produção diferentes dentro da fábrica. Isso tem que refletir no RP, né? Tem que ter um centro de custo para cada linha de produção, para que quando a gente carregue esse custo lá para o resultado, ele esteja segmentado, né? Eu vejo vejo aquela parte de classificação hoje que a gente absorve de grandes RPs para dentro da nossa ferramenta, facilita até para a entrega final daí dos indicadores e para entregar aquele resultado, né? Porque a informação do realizado, a gente sempre usa, no geral, assim, não sei uma base, está fazendo orçamento base zero, mas isso é menos comum, né? Tu geralmente usa o teu histórico como base para tua formação, né, dos teus números, né? Então, tu ter essa base bem estruturada para ela ser real, para tu poder usar ela de maneira confiável, sem muita transformação, é o ideal, né? Que daí teu número do orçamento também vai ser gerado com maior qualidade, né? Então, tu tens uma base boa, tu vai gerar um número bom e no final das contas tu vai conseguir acompanhar isso também. Tu vai fazer o acompanhamento de uma maneira confiável também. Então, editar, que o Rodolfo falou, fácil, né? E vai conseguir fazer o acompanhamento, olhar onde é que está desviando realmente do teu orçamento, ser assertivo também no que tu estás errando, né? Tipo, assertivo não tá errando. Mas eu ia comentar rateio, que também... vilão e assertivo. Isso. Uma coisa que é importante também, que eu vejo alguns casos assim, né, nessa nossa experiência, é que tem empresas que todo ano tá mudando a forma de ver os números, mudando o rateio. Eu não acho isso saudável, assim. Eu entendo que eventualmente podem ocorrer mudanças, né? Mas tu deve ter, né? Tu tem que evoluir, mas assim, tu manter uma base histórica com uma determinada estrutura para tu poder olhar para trás e comparar o que tu fazia no passado com o que tu faz hoje é muito importante também, né? Por mais que, né, tem que olhar para frente, mas essa comparação é importante. Tu tá sempre mudando a estrutura, tu perde teu ponto de referência, né? Pensa, comparar banana com maçã, né? Se eu estiver sempre mudando, né? Então não consigo ter um balizador ali, né? Bem, no exemplo do artigo e no exemplo do fogão e lava-louça ali, como é que tu vai avaliar se no passado tu não tinha esse rateio do lava-louça, né? Só fabricava fogão. Perfeito, cara, eu acho que é legal. A gente falou com uma ótica da Movitech, né, dos clientes Movitechs que são grandes, que têm dificuldades, são empresas que têm diversos negócios sobre o guarda-chuva, né? E isso gera um desafio porque não tem como eu ratear pneu e tigre, né? e leite, mesmo
Não tem como fazer, vai ter que ter rateio. Vai ter que criar Acho rateio. que sim. Não, é ponto pacífico aí entre nós, hein? O cara faz um caminhão e distribui leite, não tem como. Não vai dar, né? Perfeito. E o pequeno, cara? O pequeno que tá começando, sei que não é o objetivo da conversa, mas eu queria falar isso. O pequeno que tá começando, que tem uma indústria, ou que tem uma venda, que não tem essa dor do rateio tão latente, ele vai fazer da forma que ele tem mão de obra e esforço possível para fazer, como tem várias empresas na nossa região e Brasil todo afora, né? Talvez seja até o maior número de empresas. A gente sabe que o planejamento orçamentário é uma vertente que não tem volta, tu não deixa de ser analítico, tu é cada vez mais. Uhum. Qual que é a preocupação que vocês, que têm bastante experiência, podem dar de dica para esse cara que está começando a sair só da dor do caixa para a competência? Assim? Eu ia falar isso, é bem observado, porque tipo, dos clientes menores que vêm para nós, assim, a maior dificuldade que eu vejo, falando primeiro em dificuldade, é o quê? Primeiro, não tem uma contabilidade interna, né? Geralmente é um fornecedor externo de contabilidade, então... E geralmente não se tem uma preocupação com onde é que está entrando a minha despesa, em qual conta contábil está entrando, né? Porque a visão, como tu mesmo disse, é muito mais de caixa, a preocupação é muito mais do caixa do que da competência. Então, muitas vezes nem se olha resultado nesse tipo de empresa, ou quando se olha o resultado num viés de caixa, né? Então, acho que a maior preocupação... Ou mistura ainda. Ou mistura, tem mistura. Tem bastante que tem mistura, bem observado. Mas acho que a maior preocupação é, de alguma forma, tu ter essa classificação dos dados também. Por exemplo, para eu saber pegar lá no meu contas a pagar e eu conseguir identificar o que é cada coisa. Ou pelo menos ir lá e conversar com o meu contador, que possivelmente vai fornecer uma planilha, por exemplo, para a Movitec importar os dados, e ver com ele, essas despesas minhas aqui, como é que tá indo lá pro meu plano de contas? Eu já tenho essa segmentação de centro de custo, porque é uma dor grande quando tu não tem estruturado por centro de custo. A gente passou por essa dor, tá passando por essa dor dentro da Movitec mesmo, né? Falando da Movitec como empresa, a gente não tá estruturando as nossas despesas, nosso controle por centro de custo. Então, é muito rápido também. Exato. Né? Dor de muitas empresas, né? E aí a gente passa essa dor tanto na implantação quanto interna, então a gente vê que a migração da empresa que não tem estruturado por centro de custo, que quer começar a estruturar por centro de custo, ela é grande. Então eu acho que quanto antes tu começar... É difícil pensar nisso lá no começo, quando a tua preocupação é vender, né? Enfim... Gerar receita, fazer o renegócio funcionar. Mas assim que possível, eu acho que é importante tu começar a pensar num plano de centro de custos. Plano de centro de custo. E garantir que tuas despesas e receitas estejam contabilizadas nos locais corretos no plano de contas, né? O cara que já saiu um pouquinho disso, ele já tem condição de cuidar disso também. Diria, tipo, primeira coisa que o Rodolfo falou, né? Tipo, estruturar exatamente o que faz parte do resultado, o que é ativo, o que estás investindo, o que pra tu classificar. Muitas vezes esse perfil de empreendedor acaba tratando tudo como despesa, né? Então esse pensamento também é importante, né? Bem observado. Organizar isso aqui e, em segundo lugar, organizar a separação por centro de custo ali para tu saber onde tá, o que estás gastando na operação, né? Então, assim, uma folha salarial é um principal problema, né? Tu tens uma folha salarial, é o total de gasto com pessoas, mas parte é operação, parte é para administração, e ter essa separação de uma maneira que tu consiga saber exatamente quanto quanto é da operação, quanto é da parte de administração, da estrutura, é importante, acho que desde o começo, seria a primeira separação do centro de custo, mas depois dentro da operação, como a gente falou, e segmentando sempre que possível essa parte de operação para tu poder depois segmentar teu resultado de maneira confiável também. Então acho que seria... Até não precisa nem ter uma ferramenta específica. Tu consegue fazer isso no Excel, e tomar partido sobre essas decisões a partir de dados, né? Isso. Não precisa ter a Movitec, né? Não precisa ser formalmente o centro de custo, mas tem uma lógica de setor, de área. Isso facilita muito, por exemplo, a empresa começa a crescer. No início fica tudo na mão do empreendedor, né, do dono da empresa, né? Mas daqui a pouco, o Júlio está trabalhando ali, eu quero que ele cuide da área comercial, eu quero que ele seja o responsável pelas despesas do comercial. Sem ter isso bem segmentado, eu não consigo dar essa autonomia para o Júlio, né? Então acaba que continua sobrecarregando o empreendedor com coisas que ele poderia estar delegando também, né? Porque ele não vai querer abrir todas as despesas para todos os gestores, então isso dificulta muito, né? Então a partir do momento que eu começo a pensar nessa estruturação por centro de custo, eu consigo diluir o meu trabalho também e transferir responsabilidade e autonomia, delegar isso para os demais gestores da empresa, né? Isso aí. Agradeço. Vamos para a parte do hype, não podemos deixar isso aqui de fora. São dois focos, eu acho, aqui que eu queria fazer de pergunta, apesar de não estar tão relacionado ao artigo, mas é importante a gente falar e ter juntado vocês dois, uma agenda só é importante também, aproveitar para isso. Sobre futuro e tendência na área de
da estruturação da empresa, do negócio, né, da parte orçamentária e estratégica. Primeiro, o que vocês entendem quanto à tendência? E a outra pergunta era sobre IA, né, junto ali. Vocês puderem me dar uma orientação. Eu vejo que de tendência de algo que está em prática já em empresas com uma estrutura bem grande, que eu acho que isso vai acabar despejando em empresas menores, é cada vez ter um olhar mais estratégico para os dados, para a governança de dados, né? Ter alguém dentro da empresa ou uma empresa que apoie, né, com uma consultoria para a governança de dados, porque hoje a gente já vê alguns clientes nossos, principalmente os de porte maior, né, Levi, que tem lá às vezes nem está vinculado à área de TI, né? Às vezes tem uma área de governança de dados lá dentro que ajuda a estruturar os data lakes, né? Então ajuda a organizar esses dados e essa área de governança de dados geralmente está muito ligada à área de negócio. Então eu vejo isso como uma tendência, apesar de ser algo que já está na prática há algum tempo em alguns lugares, né? IA, como tu falou, principalmente para facilitar a análise dos números e também para fazer projeções, certo? E também para classificação, às vezes, por exemplo, numa conciliação lá, que é algo manual, a IA pode ajudar a te identificar, sempre que essa conta aqui, com essa observação no razão, então eu consigo classificar de forma mais rápida. Eu vejo as empresas falando cada vez mais em RPA, né, nesses robozinhos de automação, para até, tem um arquivinho lá que eu tenho que ficar integrando com o próprio BI, vamos supor, né? E hoje é uma atividade que o João tem que ir lá e fazer. Vai lá, contrata alguém, faz um RPA que faz isso automático. Eu vejo muito disso, não, Levi? Acho que a parte de automatização e, como você falou, de conciliação, são duas frentes bem, onde essa não seria tanto inteligência artificial, mas em alguns casos sim, né? Leitura de tela, leitura de linguagem, modelo de linguagens, então para fazer essas análises, são duas frentes das áreas de controladoria ali que vão sofrer o maior impacto, talvez mais rapidamente, né? Da parte de análise de resultado, como a gente está falando de série temporal, o que mais vai ser trabalhado é realmente modelo estatístico, daí com regressão linear e coisas do tipo, para te auxiliar a identificar desvios, identificar tendências, identificar, né, onde tu estás talvez projetando um crescimento maior do que a própria tendência dos teus dados demonstram, né? Então tu pode trabalhar com algumas funções de séries temporais aí de estatísticas, né, que vão estar te auxiliando na projeção. Aí dentro da nossa plataforma, o Movitech Stats auxilia muito nessa governança de dados, né? A gente consegue orquestrar bem as importações lá, organizar, tratar os dados lá dentro. A parte de IA a gente está trabalhando, não vamos levar para o Movitech Budget, a gente vai levar para o Movitech Stats, mas porque o Stats, né, centraliza tudo, então... É o ecossistema, né? É o ecossistema da Movitech que vai estar apoiando, então na verdade a gente faz no Stats para que qualquer produto Movitech possa utilizar essa funcionalidade, né? Então, por exemplo, eu quero criar um dashboard com meu orçamento de despesas e quero que lá dentro sejam destacados os desvios principais baseados no teu histórico. A gente quer que isso esteja lá no dashboard, via insights, né? Então é para isso que a gente está trabalhando, alinhado a essa tendência, né? Levi, e frente a isso, né, eu gosto muito da tua fala de análise de estatística inferencial aí. Júlio muito emocionado com análise estatística. Não, essa é a minha parte, né, que eu queria evoluir bastante. Enfim, a IA tá aí para colaborar, né? Eu acho que a gente escuta muita coisa por aí, se atualiza, e a gente sabe que o IA não é mais só uma ferramenta, ela vai fazer parte do teu dia a dia e como você vai usar ela com mais destreza, vai ser um diferencial até profissional para as pessoas, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda sendo estabilizado, ficando maduro, né? Mas o que vocês dois podem dizer para quem está começando, para quem está na área? Como é que se prepara para essas mudanças, tanto de análise quanto de saber o que fazer ou chamar um parceiro que sabe fazer? Eu acho que chamar um parceiro que sabe fazer, começar a estudar pelo menos a respeito, né? Eu acho que, vou repetir aqui, mas acho que pensar nos dados como algo estratégico para a empresa é importante, para escalar, e aí, às vezes não adianta tu querer, eu quero ter um BI, quero ter análise de informação, e eu não tenho nenhum servidor, né, mínimo para operar ali, ou algo que possa ser escalável, então, né, porque... Ter sistematizado, que muita gente demora, às vezes, para pensar em ter todos os dados no sistema, né? Então, um dos principais problemas de ter o dado estruturado... Tu tá falando que o pessoal utiliza Excel, é isso que você tá falando? Entendeu? Então, assim, o máximo possível tu ter essas coisas dentro de sistemas onde tu possa ter...
a governança sobre o dado ali e depois fazer esse dado ir de maneira organizada para onde tu vai conseguir fazer análise, seja o Data Lake, seja o BI ali, tipo, não passando por um Data Lake ou Data Warehouse, às vezes acontece muito, né? É raro, mas acontece com frequência. Então, tipo, ter isso sistematizado é importante, assim, porque eu sei que a gente não tem como fazer, operacionalizar uma empresa inteira sem usar o Excel. O Excel é importante, mas, né, quanto mais tu conseguir ter as tuas informações sistematizadas, é melhor, né? Até para não ter N verdades nas empresas, né? Porque às vezes chega o gestor comercial com um número lá no Excel, chega o gestor da produção com outro número, então... Não acontece isso. Eu nunca vi acontecer. Acontece geralmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Aqui no Brasil não acontece isso. Mas é muito importante, eu acho, isso de poder estar levando tudo para sistema, né? Para ter essa confiabilidade que está tudo correto e não ter mais de uma verdade nas empresas, assim, né? E para finalizar, uma forma de usar IA. Pô, eu uso muito IA no meu dia a dia para quê? Às vezes para me ajudar com alguma interpretação de algum dado, tipo assim, pega um artigo muito grande, que eu não tenho certeza se vai ser interessante, né? Vou lá, pego os principais pontos e aí dali em diante eu exploro, né? Ou até, vou analisar meus indicadores aqui da Movitech mesmo. Às vezes eu faço uma análise minha, mas ponho lá na IA também para ver quais insights ela me dá, né? Então, às vezes dali para tirar alguma ação, né? E agiliza bastante o trabalho, né? Até de organizar dados, de organizar algum pensamento, alguma coisa assim, eu acho que me auxilia bastante. E acho que a tendência é cada vez mais isso, que eu tô falando de usos aqui, uso pessoal, que eu vou lá e ativamente, né? Mas eu vejo que cada vez mais a tendência é ser utilizado como uma API ali no meio, né? Entre os sistemas, entre tudo mais, né? Tipo, mais dessa forma, né? A organização de ideias, né? Pensamentos mesmo, jogar teus pensamentos ali, coisas e quase usando como conversa, às vezes, para tu gerar insights para ti, né? Então, muitas vezes tu vai jogando os assuntos, pede para ele organizar, ou pede para fazer uma lista, ou pede para transformar aquilo que tu tá pensando em uma estrutura mais organizada, né? Uma lista de ata de reunião, para transformar aquilo em plano de ação. Sênior não joga código, é isso que vocês estão falando. Com certeza. Sênior não joga código. Eu não vou falar nada porque eu não faço mais código, mas se eu estivesse fazendo, eu com certeza utilizaria. Com certeza também utilizo para isso, né? Eu tava pensando mais de uma maneira mais ampla, mas obviamente eu como ainda faço código de vez em quando, algum código ali, tens um código muito grande, é muito mais fácil tu descrever a sequência de atividades do que eu preciso fazer e pedir para ela já gerar aquele código para mim ali. E aí, obviamente, eu tenho que dar uma avaliada refatorada, porque ele geralmente dá uma viajadinha, mas chega muito perto, então eu ganho tempo. Então, usar para isso faz parte, né? Não tem como não fugir de usar um pouco. Perfeito, gente. Levi Medad, agradeço sua presença. Rodolfo Paes Farias. Valeu, Julinho. Valeu. Um abraço, obrigado e até o próximo podcast. Valeu.